uma certa forma de tentar recuperar, pelo menos para o ensino médio. Claro que não vai resolver, tá? Não sou, Uhum. né? Não estou viajando tanto assim na maionese, mas essa coisa do novo ensino médio. A gente tem uma adolescente aqui em casa, a Lô, que é minha enteada, e a gente tem a sorte de conseguir ter ela numa escola particular, então as matérias que ela tem, as matérias extras que tem nesse novo ensino, são interessantes, mas o que a gente vê na rede pública é totalmente diferente, né? Que são matérias. Nossa, a gente viu aqui perto uma escola que tinha como matéria brigadeiro gourmet. Tem essas coisas. É uma E política aí a gente liberal, fala, né? Política liberal de ensino. e não teria como encaixar um pouco mais de conhecimento para tentar correr um pouco atrás daquilo que foi perdido, pelo menos para o vestibular, alguma coisa assim, dentro desses extras Oh, eu que são acredito que tem. obrigatórios. Eu entendo que se tem essa possibilidade, até porque o novo ensino médio que vem lá com o Michel Temer, ele vai mexer onde eu observava que não era nem o ponto do problema da educação, que é as cargas horárias, distribuição de disciplina e tal. Mas ele mexe nisso. E aí, atualmente, recentemente agora, né, o governo Lula até mandou um projeto para revogar esse novo ensino médio, a parte, não todo, mas essa parte das disciplinas, e retornar às disciplinas de base. História, geografia, ciência, história, geografia, biologia, as Ah, disciplinas que de... legal! E aí, pegando, né, para essa questão do currículo, é até interessante, eu gosto de debater o currículo, porque faz parte do meu estudo. Quando eu estudo lá a formação do professor de história, eu acabo estudando a partir do currículo. E aí, o que é o currículo? O que a gente entende? O Michael Apple, que é um dos pensadores que eu uso para definir, ele vai dizer que o currículo ele não é só um documento ali formativo, mas ele está inserido dentro de uma lógica ideológica dominante, uma lógica de sociedade que Sim. vai dizer o que é importante está dentro desse currículo, dessa estrutura que distribui os componentes, né? E aí o que é importante quando a gente fala de universidade é manter uma característica de Ocidente, uma característica ocidentalizada, de formação europeia e tal. E aí quando a gente vem aqui para o ensino médio, a gente vê esse novo ensino médio com disciplinas como fazer brigadeiro. Aí o que a gente consegue se referir? É uma lógica do liberalismo, né? Dessa coisa do empreendedorismo, esse pensamento liberal que só visa a precarização de trabalho e exploração de mão de obra. Exato. E aí, com essa revogação, eu entendo que o ensino médio ele acaba sendo um lugar para se recuperar esses estudantes defasados. O que já está no ensino médio, o que perdeu o primeiro e o segundo ano, por exemplo, né? O que perdeu o primeiro e o segundo ano, ele só vai ter o terceiro. E aí, no terceiro ano, ele vai ver aqueles conteúdos que basicamente são conteúdos do nono ano e oitavo, que o ensino médio é uma revisão do fundamental. Então, no terceiro, ele vai rever o oitavo, alguma parte, e o nono. E aí vai ficar uma lacuna ainda. Poderiam ter itinerários, né, que é o que tem agora. Talvez alguns itinerários de rever o que foi perdido antes. Mas aí, para quem veio do fundamental perdido, o ensino médio vai ser o lugar de recuperar. Onde ele deveria saber, mas não vai Uhum. saber, porque ele deveria ter aprendido lá no fundamental, mas ele vai recuperar no médio, porque o médio já retoma tudo isso. Só que na estrutura dos itinerários formativos não dá para retomar. Porque história, que é a disciplina base, né? A história em si, ela só tem uma hora, a aula semanal agora, com o novo, enquanto está distribuída em diversos outros itinerários que poderiam estar inclusos dentro da história ou em outras disciplinas de base. Então, eu acho que revogar esses itinerários é um passo, que o itinerário é um atraso, que aí vai para coisas absurdas. Tem alguns que são interessantes. Eu dei aula de um itinerário de história dos meus ancestrais. É extremamente Olha que importante. legal, É extremamente muito. importante. Mas a gente entende que poderia estar incluso dentro da história, dentro do currículo das aulas de Exato. história. Não é? Então, a gente retomar essas disciplinas básicas, como foi, né? Com 3 horas para história, para geografia, organizado para que o professor consiga organizar suas aulas e recuperar esses estudantes e formar esses estudantes que vão para o vestibular, que vão seguir para a vida, né? Alguns vão entrar na universidade, alguns vão trabalhar, vai depender do caminho que cada um vai estar seguindo, né? Dependendo da sociedade, das oportunidades, de tudo, de todas as questões.
Então, eu acho que pensar essa reforma estrutural do currículo que a gente tem no ensino médio agora, que é a proposta que está entrando. Não sei exatamente como vai ser. A gente vai ver mais adiante, daqui a algumas semanas, eu acredito que a gente já vai estar vendo com as Ai, que bom. votações lá do Congresso o que vai vir para a gente. Mas eu torço que seja revogado, porque esses itinerários acabam sendo um atraso. Tem os seus Muito. Essa legais, parte mas é que um você atraso. botou do estudo da ancestralidade, eu nunca tinha visto nada assim no novo ensino médio. Eu achei bem legal, inclusive. Porque É aqui o da que Bahia, tinha eu acho que chamado a atenção era isso, de brigadeiro gourmet, de fazer Aham. brownie. E eu falo, pô, parece que eles estão formando as pessoas para justificar a precarização delas É, assim que elas saírem do colégio. Que elas vão sair a do ideia colégio, é vão essa estar mesmo, acredito. desempregadas e vão falar, ué, mas tu não Elas aprendeu vão, a fazer brownie? ela vai estar preparada para aquilo que eles querem, né? Sim. Para poder virar um Exatamente isso. empreendedor, para poder tomar conta de si, tirar o papel do Estado, que é quem tem o papel de estar dando acessibilidade e tudo mais, né, dentro da estrutura que a gente tem, tirar esse trabalho que era para ser do Estado e botar na própria pessoa, a pessoa que se Exato. vire para correr atrás do que ela faz. A Esse, individualização esse da itinerário, responsabilidade, né? é, E é bem esse, anti-Freire, que é o que a gente começou falando aqui. sim, Porque não tá totalmente anti. pouco se importando em formar o cidadão. Tá querendo formar ali uma pequena, como eu posso dizer, uma pequena roda para se encaixar no sistema e falar, pronto, tá empregado, o Estado fez a parte É dele, agora isso é com mesmo. ele. É que nem a lógica do estudo tecnicista, né? Quando começa os cursos técnicos, que é só para formar mão de obra. Nesse caso, na época do tecnicismo, era só para formar mão de obra. Agora é para formar uma classe precarizada mesmo, né? Sim. Para precarizar mesmo a Total, população. Totalmente nesse total. sentido. E aí desconsidera tudo, desconsidera a pandemia. Mesmo que esse novo ensino médio veio antes da pandemia, né? Veio com Michel Temer, mas se mantém durante ela e acaba que piora ainda mais dentro É desse pior porque contexto ele em não que tem esperava a pós-pandemia. pandemia, né? Então É, veio piorando tudo. vem piorando tudo com ele. E aí, como você Gente, fala que é anti-Paulo Freire, totalmente anti-Paulo Freire, que a gente Sim, vai exato. dessa perspectiva de educação libertadora, de pensar em si, de se emancipar da estrutura, mas é uma estrutura que só prende mais, que subalterniza a população. A população que é pobre vai ficar cada vez mais pobre, né? A música, né? De cima sobe e de baixo desce. isso foi, eu Só pensei vai, nisso. só vai manter isso. Busca manter isso mesmo, de Mas fato. é o que eles querem, né? Sim,